melhor que o implante coclear. Quando você chega aqui no verdinho, ó, entre 66 e 90, que é o severo, tá? Então, na média, o implante vai ser melhor, tá? Só que vai ter pacientes, tá? Que vai estar melhor com o aparelho do que alguns pacientes que vão estar melhor na média do implante. Então, o severo já começa a ficar, na média, melhor com o implante, mas tem pacientes que podem ficar melhor com o aparelho auditivo. Por isso que é muito importante sempre testar aparelho auditivo antes de indicar o implante coclear. Tá? E quando você chega aqui no PTA maior que 90, que é o profundo, então 100% dos pacientes com implante vão estar melhor que os pacientes com aparelho auditivo. Tá? E aqui é quando você está no ruído, né? Quando você está no ruído, né? Então as diferenças, né? Se mantêm, tá? Só que cai um pouquinho, né? A performance do aparelho auditivo quando você está no ruído, ele piora um pouco, né? Então nessa faixa aqui do severo, tá? Que fica um pouquinho no borderline, muitas vezes você pode desempatar no ruído. Você faz lá o teste em silêncio, o paciente tem um resultado super bom com o aparelho, você joga o ruído nele, faz o teste com ruído, aí cai. Quando você vê que cai muito a performance, aí você tende, então, a indicar o implante coclear ao invés do aparelho auditivo. Tá? É uma dica para indicação nos casos borderline. Tá? Bom, então, primeiro, né, que o implante coclear ele é indicado para perda auditiva de grau severo e profundo. Tá? Não é para leve ou moderado. Nós temos dois tipos de surdos, né, severo e profundo. Os pré-linguais, os que nasceram com surdez, e os pós-linguais. Ações muito diferentes. Né? E os pós-linguais, que ouviam e depois perderam, geralmente são os que têm os melhores resultados. Né? Porque você já ouvia, você já tem o nervo auditivo, o córtex cerebral desenvolvido. Tá? Então, essa aqui é os nossos resultados em pacientes pós-linguais, né, adultos pós-linguais, depois de um ano com implante coclear. Né? E, independentemente do tempo de surdez, tá, você vai ter bons resultados. Tá? Então, isso é uma coisa que já caiu por terra. Adultos pós-linguais, tanto faz, se ele perdeu há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos. O resultado pode ser equivalente em todos esses pacientes. Você não contraindica mais procedimento por tempo de surdez em adultos pós-linguais, tá certo? Olha aqui, né? Então, pacientes, os nossos resultados, pacientes pós-linguais. Depois de 2 anos, quase 100% aqui, ó, 100% de Close 7, tá? Em Open 7, que é mais difícil, quase 100% na média, tá vendo? Agora eu mostro aqui o azul, que é o que é o azul? É a meningite, tá? Então, esse aqui é o resultado dos nossos resultados com meningite. Tá? Então, vocês conseguem ver a diferença aqui, né, do resultado, né, quando a meningite e não meningite. Né? Então, isso é algo que você também tem que saber. Se o paciente chega no seu consultório e a surdez é por meningite, você já vai falar, olha, tem a possibilidade do implante coclear, pode ser bom resultado, mas pode ser inferior àquele seu amigo que tinha Meniere e tinha um resultado muito bom, o seu resultado pode ser inferior porque você tem meningite. Tá? Olha aqui, falaram ao telefone. Né? Então, meningite, né? 21%, 40%, outros 80%, quase 100% consegue falar ao telefone. Então, você vê a diferença muito grande entre devido à etiologia. Tá? Então, isso é muito importante. Todo otorrino tem que saber que, dependendo da etiologia, você vai ter um resultado pior. Né? Então, não é só a meningite, né? Você tem que fazer uma avaliação radiológica bem feita para ver a anatomia da orelha interna, você tem uma cóclea bem formada, não tem obliteração da cóclea por ossificação, fibrose, alguma coisa assim. A ressonância magnética é um exame que mostra melhor a permeabilidade coclear, né? Então o otorrino tem que saber ver a ressonância magnética para poder falar para o paciente, olha, sua cóclea está normal, né? Vai lá no Irmandu se operar que a implante dá para colocar o implante aqui na sua cóclea porque a sua cóclea está normal, certo? Tá? Então isso é importante a gente saber a ressonância que mostra melhor a permeabilidade, tá? A tomografia tem alguns casos de pacientes que têm obliteração coclear que a tomografia não mostra. A tomografia mostra bem osso, né? Não mostra bem fibrose. Né? Já a ressonância magnética já tira essa dúvida entre fibrose e cóclea prévia. Né? E tem outros casos difíceis também, né? Que é uma autoesclerose avançada,
malformações, né? Então, você pega um paciente no seu consultório, uma perda auditiva, faz uma tomografia, você vê essas imagens, né? Você tem que falar para ele, olha, talvez pode ser que não dê para fazer o implante, pode ser que dê para fazer, mas com resultados muito inferiores ao que das outras etiologias, né? Então, isso é algo que você tem que saber, tá? Então, o que todo otorrino precisa saber, né? Que é importante a avaliação da anatomia interna, da orelha interna, né? Na indicação do implante coclear. Isso, quando a gente fala, então, de pacientes pré-linguais, ou seja, aquelas crianças que nascem com surdez, né? O que é muito importante saber? É a questão da idade, né? Então, quanto mais cedo a gente faz a cirurgia, melhor o resultado. Quanto mais tarde a gente faz a cirurgia, pior o resultado, né? As janelas de desenvolvimento são essas aqui, né? Até 3 anos e meio, entre 3 anos e meio e 6, e maiores de 6 anos, né? Maiores de 7 anos, né? E adolescentes adultos. Então, a cada ponto desse aqui, desses marcos de desenvolvimento, o prognóstico piora. Então, você já sabe que tem que fazer até 3 anos e meio, né, que é o ideal, né? E é tudo baseado nesse trabalho aqui da Anu Sharma, né, que ela avalia potencial cortical, a onda P1, né, a latência e amplitude da onda P1, né? E ela vê que até 3 anos de idade, 96% dos pacientes que forem implantados até 3 anos de idade, eles adquirem uma latência igual ao ouvinte normal. Entre 3 anos e meio e 7 anos, só 35%, e maior que 7 anos, quase ninguém. Ou seja, até 3 anos e meio, você tem 96% de chance de ter uma latência ou um desenvolvimento da via auditiva como um ouvinte, ou seja, ter uma boa audição, uma boa linguagem. Entre 3 anos e meio e 7 anos, isso cai para 35%. Olha como cai abruptamente, né, após 3 anos e meio. E acima de 7 anos de idade são as exceções realmente que você acaba tendo benefício e implantando, fazendo implante coclear, certo? Então, muito importante você estar sempre aqui, ó, né? Até 3 anos e meio, se não conseguir fazer, entre 3 anos e meio e 6 anos. 3 anos e meio e 6 anos, né? Isso eu estou falando daquela criança que nasce com surdez profunda, tá? Diferente da criança que tem uma perda progressiva, por exemplo, né? Que é diferente, né? Então, na criança pequena, é importante você avaliar se ele tem ou não acesso aos sons da fala, que são os sons do Ling, né? Então, tem aqui a banana da fala, você pega a criancinha, põe os aparelhos auditivos. Se ele escuta isso aqui, com os aparelhos auditivos, ele fica com o aparelho auditivo. Se ele não escuta, abaixa o implante coclear, né? Isso que é assim que é feita a indicação em crianças, certo? E tem a questão da idade mínima, né? Quanto mais novo, melhor, né? Hoje está acontecendo muito isso. O paciente vai lá na TANU, no berçário, não passa na TANU, vai fazer o BERA, confirma lá a perda profunda com 1 mês de idade, e o paciente já vem no seu consultório desesperado, né? Para saber se já pode operar na semana seguinte. Então tem essa questão. Quanto mais novo, melhor mesmo, né? Qual a idade mínima para se fazer, né? Então, quando você olha que existem trabalhos, né, que se dizia, né, eu lembro que a gente, assim, uma coisa que é muito bem determinada, assim, que não tem dúvida, né, que abaixo de 2 anos é melhor. Isso não tem dúvida, né? Então, a 2 anos não pode passar, certo? Né? Abaixo de 2 anos o resultado realmente é melhor. Aí tem a dúvida, não, mas abaixo de 1 ano é melhor que abaixo de 2 anos, né? Então sempre ficou essa discussão, né? Hoje eu acredito que realmente faz diferença. Então a gente tem que tentar operar até 1 ano de idade a criança, né? E aí menos de 1 ano de idade, né? É melhor com 3 meses, com 6 meses, com 7 meses, né? Lá na HC eu tenho um alvo que é 10 meses, né? Eu procuro fazer tudo, preparar tudo para implantar com 10 meses, para ir com em torno de 1 ano de idade eu estar ativando essa criança. É porque muitas vezes você planeja fazer 10 meses, aí está gripado, demora mais 1 mês, tudo. Então, geralmente 10 meses, para mim, hoje, é o tempo ideal de fazer uma cirurgia numa criança com uma surdez profunda congênita, né? Abaixo de 6 meses, só em casos excepcionais. Eu confesso que eu nunca fiz, tá? Eu só faria assim, a criança teve uma meningite, né? E está ossificando e tem que fazer. Mas eu nunca fiz, né? O mais novo que eu fiz até hoje foi 7 meses de idade, tá? Mas eu acho perigoso, né? Eu acho que até 6 meses o sistema autonômico da criança ainda é imaturo, né? Então você começa a agregar um risco anestésico sem agregar uma grande diferença no resultado auditivo, tá? Então, geralmente eu não recomendo, tá? 10 meses a 1 ano, acho que está um tempo muito bom.
E nos casos de perda severa, né, aquelas crianças que estão ali no borderline, então eu, ao contrário, eu espero um pouquinho. Por dois motivos. Primeiro, tem o risco da criança ficar muito bem com o aparelho auditivo e você você estragar a audição dela, na verdade, com o implante. E segundo, que como ela tem uma perda severa, não é profunda, ela já está sendo estimulada com o aparelho auditivo, ou seja, ela já está ouvindo, né? Então você ganha um pouquinho mais de tempo para ter esse desfecho, né? Então eu geralmente faço ali com 18 meses na perda severa, tá? E na prematuridade também é importante esperar, né, que muitas vezes o BERA na prematuridade ele vem pior do que a audição real dessa criança. Tá? E aí, implante coclear unilateral, bilateral, isso já acabou, né? É bilateral, tá certo? Então você só, na verdade, hoje a gente quando vê uma criança com surdez bilateral, a gente fica pensando em motivos de não fazer bilateral só, né? Porque o padrão é bilateral. O primeiro bilateral que nós fizemos no HC foi em 2006, né? 2006. E realmente o desenvolvimento é mais rápido, em toda essa questão aqui de localização sonora, discriminação no ruído, então é bilateral sempre que você tem que fazer, de preferência faz ao mesmo tempo. Se o colega não tem tanta expertise ainda na cirurgia, fala, não, pode fazer então sequencial, também não tem problema nenhum. Tá? O ideal é fazer com segurança o procedimento. Se for fazer sequencial, nunca passar de 1 ano, tá? Entre os dois lados. Então, o que todo otorrino precisa saber é que crianças pré-linguais devem ser implantadas o mais precocemente possível. Tem alguma dúvida, Alessandro? Hoje a gente tem umas dúvidas aqui, mas apareceram dúvidas da aula passada de próteses osteoancoradas. Então, vamos O falar. implante vai responder, então a gente responde agora essas, né? Pode falar se quiser. Então a gente tem aqui Jéssica Ramos, é residente do serviço. Ela pergunta se numa mastoide pequena a escolha é pelo barra tract. Isso, então, uma mastoide pequena pode ser, se for ou as percutâneas, né? Ou um barra tract, pode ser. Né? Agora, assim, eu não gosto do barra tract, né? Então, quando a mastoide é pequena, eu vou para retrosigmoide. Né? Mas porque a gente faz muita cirurgia retrosigmoide, né? Então, para mim, ali é um lugar tranquilo de mexer. Né? Agora, se você não tem tanta familiaridade, então vá para o barra tract, tá? A fossa média também não é tão tranquilo assim, né? Você sabe muito bem, né? O que passa ali também. Né? Não é tão tranquilo você apertar. Tem colegas que apertam sem sigmoide. Não sei se você já viu isso, Alessandro? Já Colocar vi, sobre o sim. sem sigmoide, né? Já Só vi, que o sim. sigmoide tem uma função, né? Porque ele está lá porque Deus fez o seis sigmoide porque tem uma função, não é para você ficar fechando ele, né? Então, eu também não gosto muito, né? Então, se tem que fazer o bone bridge, eu vou para reto sigmoide, sempre. Né? Agora, vocês podem optar por fazer o barra tract, que é mais seguro, tá? Eu vi um vídeo uma vez, o cirurgião operando, ele quis fazer um retrosigmoide e ele, na verdade, acertou o seu sigmoide, né? Meio desesperador, né? Porque sangra pra caramba, né? Sangramento não é pouco, não. Tem outra pergunta aqui, ele não se identificou. No caso de uma criança com má formação da orelha externa, recém-nascida, sem exame de imagem, como proceder? Então, a criança Tá, com má então, formação recém-nascida com quantos meses, assim? não Quer dizer, fala. Então, assim, porque varia muito, né, o que você vai fazer. O que você tem que fazer primeiro? É um bera com curva aérea e curva óssea. Começa por aí, tá? Aí você fez um bera, se eu tenho a perda condutiva, você pode colocar um soft band na criança, tá? Se for unilateral, né, eu espero para começar a tratar. Às vezes nem trato muito precoce isso aí, entendeu? Às vezes não trato nada, na verdade. Trato só lá depois, com de idade, eu penso em fazer alguma coisa. Agora, quando é bilateral, né, ele tem uma atresia bilateral, você vai lá, faz um barra, um bera, curva aérea, curva óssea, tem uma perda condutiva, então você já tem que colocar o mais rápido possível, tá certo? Tá? E geralmente eu coloco unilateral. Por quê? Porque é difícil, né? Você pegar um bebê de 5 meses de idade e colocar 2 dispositivos daquele. Então põe um só, às vezes você põe na testa da criança, né? Você pode começar colocando na testa, né? Depois você coloca no lado que tem a melhor curva óssea, tá certo? A partir de quanto tempo? A partir de 5, 6 meses eu já coloco
o soft band na atresia bilateral. Quando é unilateral, deixo sem fazer nada e depois, um pouquinho mais à frente, eu vejo decido o que eu vou fazer. Ok. E uma outra pergunta de Aline, também residente da gente. O senhor tem experiência com cauterização química de lesões cruentas, em caso de infecção no local da prótese percutânea, tratada com antibiótico terapia? Isso. Então, você pode cauterizar com albocresil, pode cauterizar com ATA, a 70%, né? Então, isso tudo ajuda, tá certo? É isso mesmo que tem que fazer. Acho que é só isso. A gente pode seguir. Então, esse aqui é uma criança, né, que tinha uma surdez congênita, tá? Então, aqui é uma tomografia, tá? Do lado esquerdo, né? Então, aqui vocês veem um aqueduto vestibular um pouco alargado aqui, né? Alargado, na verdade, tá? Aqui também, tá? Aqueduto alargado, tá? Do lado, desse mesmo lado, vocês conseguem ver aqui que tem uma fusão do giro médio apical, tá vendo? Tá? Uma fusãozinha do giro médio apical, tá? Giro basal tá bem, tá? E do lado direito aqui, tá? Você vê que a cóclea tá até um pouquinho melhor, ó, tá? Só que vocês conseguem ver aqui o conduto auditivo interno? Tá vendo aqui, ó? Tá? Tá fino, né, o conduto auditivo interno, certo? Então aqui já tem que desconfiar, né? Puxa vida, né? Deve ter algum problema nos nervos auditivos, no nervo auditivo, né? Não tem paralisia facial, então não é o facial, né? Então deve ter algum nervo que deve estar faltando aí, tá? Então na tomografia tem essa displasia, né? Leve, né? Uma displasia leve, né? A orelha interna dá para fazer o implante coclear, tá? E aqui a ressonância magnética. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é um videozinho aqui, desenho. Então, aqui vocês estão vendo a cóclea, né? A cóclea de um lado, a cóclea do outro, tá? Errei aqui, desculpa. Aí aqui o que interessa para a gente, ó, o meato acústico interno desse lado esquerdo, nervo coclear passando aqui, vestibular, e aqui, ó, meato acústico interno fininho, né? Então, provavelmente você não tem, né, um nervo passando aqui. Algum nervo não está passando ali, né? Já desconfio. Né? Você não vê. Então, você vê o facial, né? O radiologista lá do como facial, mas não vê nenhum outro nervo. Tá? Então, provavelmente é um caso de agenesia, né? Ele tem uma displasia, né? Coclear leve, né? Mas tem também uma agenesia de nervo coclear do lado direito, certo? Que continua a mesma coisa, né? Do lado esquerdo, um meato normal, do lado direito, um meato fininho, né? Tá? Então, vocês têm que ver que não tem um nervo coclear, certo? Então, aqui é o mesmo paciente, né? As reconstruções, então você vê que ele tem um giro basal bem feito, um giro médio e o apical meio fundido aqui, tá certo? Então, tem uma displasia coclear leve, bilateral, tá? Você até vê aqui o formato, só que aqui tem uma fusãozinha, tá? E aqui você tem um corte transversal do meato acústico interno, né? Que aí você vê os nervos facial, coclear e os vestibulares, superior e inferior. Os vestibulares, eles ficam juntos, eles aparecem juntos, assim, né? Vocês pensam naquela batata Smiles, tá? Então, os olhinhos são, um olho é o facial, outro olho é o coclear, e a boquinha da batata Smiles é o vestibulares, tá? E do lado de cá, eles não vão encontrar nenhum nervo. Tem o facial, né? Deve ser esse aqui, né? Porque ele não tem paralisia facial, mas não tem os nervos. Por que eu coloquei esse exame aqui? Porque na surdez congênita, você não sabe a etiologia, você tem que descartar a genesia do nervo coclear, certo?
Não existe erro mais grosseiro e mais humilhante para o odontologista de fazer um implante coclear numa criança que não tem nervo coclear, certo? Então, tome muito cuidado com isso sempre, tá certo? E outra coisa, não acreditem em laudo de radiologista, né? Eu já vi vários casos de paciente de erros, né? Porque o colega só olhou o laudo, não viu a imagem, né? E aí foi lá e fez o procedimento, aí depois não dá certo, e quando a família traz o laudo, a imagem pré-operatória, você vê que não tem nervo, né? E está claro que não tem, né? E aí o colega fica geralmente numa situação bastante ruim, né? Então, vejam o laudo, olhem vocês os exames, né? Sempre olhem o exame, né, para não errar nisso aí, tá? Isso é uma coisa muito complicada. Bom, e os adolescentes e pré-adultos e adultos pré-linguais, né? Ou seja, aquele paciente que nasceu com surdez, né, e já tem aí, né, já é adolescente, né, já tem 12, 13 anos ou já é adulto, né? Como que é feita essa indicação, né? Então, o que é importante nesse grupo, né? Ele tem que usar aparelho auditivo, fazer terapia fonoaudiológica desde o diagnóstico, né? Desde sempre. E tem que ser oralizado, ou seja, aquele surdo que mesmo não ouvindo, ele conseguiu aprender a falar, né? Ele aprendeu a falar. Esses pacientes, geralmente, eles conseguem aprender a falar porque muitas vezes eles são severos, sabe? Tem uma perda severa, eles têm um pouco de audição, usa aparelho, aquele pouquinho ajuda ele a desenvolver, ele consegue oralizar. Esse paciente você pode fazer um implante coclear. Tá? E sempre trabalhar muito isso aqui, as expectativas. Tá? Né, esse grupo é um grupo que eu não opero sem a bênção da psicóloga. Se a psicóloga não falar, olha, pode operar, eu não opero, porque muitas vezes você vai ter problemas com esse paciente, né, se ele tem uma inadequação da expectativa, certo? Isso aqui que eu falei, nessa questão da expectativa, que uma frustração, principalmente na ativação, né, vocês podem ter certeza, compromete totalmente o processo de habilitação, tá certo? Isso aqui é o que mais ilustra, e tem muitas, e até hoje, sabe, assim, você vê, assim, passado tanto tempo, você vê que as pessoas insistem no erro, né, não acreditam quando você fala isso, né, que não deve fazer em adultos pré-linguais não oralizados, né? Isso aqui que é uma coisa que ilustra muito bem isso, né? Essa história do Peter, o selvagem, né? Que é um menino que inspirou a história do Mowgli, né? Ele foi encontrado lá na floresta de Hanover, né? Em 1724. Naquela época, o rei daquela região era o mesmo rei da Inglaterra, que era o rei George, né? Ele foi lá, acharam a criança, que ele vivia entre os lobos, né? Ele se comportava como lobo, né? Andava de quatro, gruninha como lobo e tal. E aí pegaram o menino e levaram ele para a corte do rei Jorge. Aí chegou lá, o rei Jorge pegou um médico, né? E não tinha fonoaudiólogo naquela época. Pegou um médico e falou: você vai cuidar dessa criança e vai civilizar essa criança. O Peter, né? Ele viveu até 108 anos de idade, né? Ele aprendeu a usar roupa, aprendeu a sentar, a comer, ele se civilizou. Só que por ele não ter até 12 anos de idade nenhum contato com a fala humana, apesar do Peter ter uma audição completamente normal, ele jamais aprendeu a falar. Tá? Ele só aprendeu duas palavras, Peter e Rei Jorge, né, até quando ele morreu com 68 anos. Ou seja, não basta ouvir, você tem que ouvir na hora certa, né, no momento certo, que é no início no início da vida, né? Senão depois isso não recupera mais. Por isso que esses adultos pré-linguais ou adolescentes pré-linguais só faz libras e nunca usou aparelho, você faz implante coclear, ele vai ouvir. Ele vai ter sensação sonora? Vai ter sensação sonora, mas não vai ter significado. 99,9% vai abandonar o implante coclear. Às vezes não abandona na hora, às vezes, mas depois de alguns anos abandona, ou só coloca na hora de vir em consulta com você, porque tem medo de você dar uma bronca nele. Então, adolescentes e adultos pré-linguais não reabilitados pelo método não devem ser, então, operados. Tá? Então, são os critérios de contraindicação, né? É claro, a anatomia que eu já falei, né? A aplasia do nervo coclear, essa questão dos pacientes não oralizados. Né? Vamos ver se sai o som desse vídeo aqui. Vocês estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. E aí, Sofia, você pode conversar. Trabalho muito forte,
Espera só um pouquinho. Tá muito forte, tá baixinho, como tá? Tá bom. Você tá escutando os sons? Tá. Posso aumentar um pouquinho? Não. Melhor não? Não. Agora pode falar. Totalmente. Foi. Tá melhor? Tá? Deu para escutar sua mãe falar? Deu? Que legal. Bom, então a Nathalie, né, ela foi um desses programas aí que a gente fez ativação ao vivo, né? A gente já fez ativação ao vivo no, acreditem, né? No Domingão do Faustão já fez ativação ao vivo, já fez nesse programa, no Fantástico muito legal, que era um ABI, né? E o paciente, ele era São Paulino. Aí a gente fez ativação, o paciente é uma neuroformal tipo 2, o repórter virou atrás dele e falou assim, e aí, palmeirense, como é que tá? Ele virou e falou, não, eu não sou palmeirense, não. Né? Então foi muito legal, porque na hora ele conseguiu perceber que ele falou palmeirense, ele era São Paulino. Né? Então são casos assim que realmente é bom a gente fazer isso para estimular. Né? Só que tem que ter um pouquinho, tem que trazer um pouquinho para a realidade. Né? Então vamos ver a Nathalie. Né? A Nathalie, né, que é uma paciente pré-lingual, mas sempre usou aparelho, oralizada, todos os critérios, né, que eu falei agora, né, do corpo. Só que aqui, ó, no pré-implante ela tinha esse resíduo auditivo, é com prótese, tá? Então ele tinha esse resíduozinho auditivo com prótese, né? Aqui nada, né? Em agudos nada, a partir de 1.5K nada, né? E tinha aqui, ó, frase em contexto aberto, zero. Zero de frase em contexto aberto. Contexto fechado, 60 de um lado e 50 do outro, né? Ou seja, é um pré-lingual típico, né? Ela entende acústicas de leitura labial, sabe falar, tem um pouquinho de estimulação do córtex auditivo, ou seja, está indicada a cirurgia, tá? E a gente faz lá no programa, parece que ela já está entendendo tudo, né? Que está falando, né? Mas vamos lá, ó, um ano depois da cirurgia, um ano depois daquele programa de TV lá. Frases, olha os limiares dela, ó. 25, 25, 30, 35, 20, ó, ou seja, limiares excelentes, né? Tá? O lado esquerdo que a gente operou, tá? Olha a frase em contexto aberto dela, 10%. Né? Ou seja, depois de um ano usando o implante coclear, ela ainda estava com apenas 10% de frases em contexto aberto, certo? Tá? Ou seja, depois de um ano do implante coclear, ela ainda estava usando a leitura labial para se comunicar, tá certo? Não é que ela entendeu tudo que a mãe estava falando atrás dela, certo? Essa é a realidade, né, que acontece com quase 100% dos pacientes. Né? 2 anos depois, contexto aberto já vai para 80%, tá certo? Ou seja, melhorando e melhorando, só que tem esse tempo, né? Então, isso que vocês têm que saber, né? Pacientes pré-linguais, eles podem ter bons resultados, mas demanda tempo. E esse tempo depende muito da reabilitação, muito esforço do paciente, e você tem que contar isso para o paciente. Se ele não souber disso, ele vai ligar, o primeiro ano ele não vai entender nada, ele vai desistir de usar. Né? Então, esse é o segredo, né, nesses pacientes com surdez pré-lingual, tá certo? Então, o que todo otorrino precisa saber, que os adultos e adolescentes pré-linguais, né, ou seja, que nasceram com surdez, eles devem ser oralizados com uso de ASE desde crianças. Tá? Eles devem ser oralizados e devem usar a ASE desde criança. E quando você tem essa situação aqui, ó, esses tumores, neurofibromatosis tipo 2 ou malformações bilaterais, qual é a alternativa? É implante auditivo de tronco cerebral. Tá? O primeiro que nós fizemos aqui foi em 2007, né? Já vai para 13 anos, né, essa cirurgia. Tá? Veio o Hittelberg, né, e o De La Cruz para essa cirurgia nossa primeira cirurgia. O De La Cruz era vivo ainda. Né? Aqui, aqui a mídia não está aqui, ia mostrar o eletrodo, a mídia não está aqui, não vai dar tempo de ficar mostrando agora. Tá? Olha os nossos resultados, ó. Né? Você vê que realmente você dá audibilidade para os pacientes, mas não dá uma grande discriminação, não tem jeito. O resultado do ABI é muito, mas muito inferior ao resultado do implante coclear. Não são coisas comparáveis. Tá?
porque aqui é um depoimento de um paciente. Não está saindo som hoje. Não está saindo som? Não. Eu estou ouvindo. Não está saindo aqui para gente. Não está? Não. Bom. Não está saindo mesmo? Não, alguém tá ouvindo aí, Diego? Tá saindo para vocês? Não, não. Talvez clicando no Não está vídeo saindo em si. som? Não. Clicando no vídeo, talvez. Engraçado, o outro vídeo saiu o som, né? É, o outro saiu, esse não sai. Uma pena. Essa paralisia facial dele aí foi da cirurgia, não? Iatrogênica? Não, era da prévia, Ah, da certo. neurofibromatosi dela. Aham. Tá sem som ainda? Como? Tá sem Não. som? Tá sem som. Tá sem som. Não. Tá com som, não? Esse tá. Esse tem. Foi capaz de ouvir pela primeira vez após uma cirurgia inédita nos Estados Unidos. Grace O'Connell, da Carolina do Norte, recebeu um implante auditivo no tronco cerebral. Quando o dispositivo foi ligado pela primeira vez, a criança reagiu com surpresa à ouvir a voz do pai. Aqui, ó, em 2013, os Estados Unidos fez o primeiro implante de tronco cerebral e nós aqui, ó, no Brasil, em 2008, 5 anos antes, já tínhamos feito nossa primeira criança com implante de tronco cerebral. Será que a gente vai ser tão condicionado? Nossa, que gracinha! Aí foi em 2008, a primeira em criança, né, que a gente fez. Vitório Coletti, vocês conhecem ele, né? Ele veio aqui e a gente fez a primeira cirurgia em criança. Ou seja, implante coclear, então, implante auditivo de tronco cerebral, então é uma realidade, né? E deve sim ser indicado quando não tem alternativa para implante coclear no paciente. Tá? As complicações, né, variam entre 5,7% a 9%, mais ou menos. Tem as complicações menores, né, que são basicamente assim. As complicações menores é quando você não precisa reintervir, fazer nenhuma cirurgia, né? E as maiores são quando você tem que reintervir ou paralisia facial, tá certo? Né? Mas, em grosso modo, é assim que se divide, tá certo? Entre as menores e as maiores, tá? A meningite é uma coisa muito importante, né? Pelo pneumococo. A incidência de meningite por pneumococo é 30 vezes maior que na população em geral. Então, realmente, a meningite é maior e mais comum. Aumenta a incidência de meningite implantado. Por isso, você tem que fazer a vacinação para meningite em todos os pacientes. Tá? No Brasil, é esse esquema que é indicado, né? Que é o Prevenar. Né? Agora tem o de 13 valente, né? Então, você dá o que você tiver, é o melhor que tiver. Né? A meningocócica e a influenza em criança, tá certo? A partir de 2 anos, você inclui a pneumo 23 e um reforço de pneumo 23 depois de 10 anos, certo? Olha só, complicações, hematoma, um hematoma espontâneo depois de 6 meses de cirurgia, sangramento. Te drena, põe um compressivo e geralmente resolve. Aqui, ó, quando escorrega o implante, ó, o implante escorregou, ficou muito perto, né, e fica assim para usar. Agora que tem o rondo, né, então você resolve esse problema dessa criança. Antes, quando não tinha, ficava difícil a criança usar o aparelho, tá certo?
E o que é contraindicado, né? O uso de bisturi elétrico monopolar, não pode usar. Se for usar, tem que tomar muito cuidado, fora da região de cabeça e pescoço, com a placa distal ao implante, tá? Senão você queima o implante e o paciente. Ressonância magnética. Os modelos convencionais é até 1,5 Tesla sem retirada do ímã, aparelho de até 3 Tesla com retirada do ímã. Importante, crianças e pacientes inconscientes, ou seja, que não vão poder te referir que está queimando, né? Você só faz exame com retirada do ímã, tá certo? E tem os novos modelos, né? Que é o Núcleo CI Série 6, o Medel Synchrony, o Advanced Ultra 3D, que você pode fazer até 3 Tesla sem retirada do ímã, tá? Então, teoricamente, são aparelhos mais seguros para fazer ressonância. Eu ainda não tenho a minha convicção se em crianças é realmente seguro fazer também, né? Mas os antigos, eu já tive casos, né, que começa a queimar, o adulto fala, para, a máquina para. Se é uma criança ou um paciente inconsciente, não vai falar, né? Então, realmente, eu não recomendo que façam sem retirada do ímã, certo? Ou seja, né, então, só para finalizar, eu queria finalizar com essa frase, né? O implante coclear não é o fim, é o início do tratamento. O resultado depende não só da cirurgia, mas do acompanhamento, programação, reabilitação e, sobretudo, o esforço do paciente por um longo tempo. Tá certo? Perguntas, pessoal? Sim, coach, tem uma pergunta aqui, ele não se identificou, ele pergunta se na prática você pede tomografia e ressonância, os dois exames, para todas as crianças candidatas ao implante coclear. Tá, então assim, eu peço sempre os dois. Tá certo, né? Existe uma discussão se a tomografia não pode dar câncer, né, aumentar a incidência de câncer, etc, né? Eu penso que, assim, ressonância tem que fazer, isso não é indiscutível pela questão que eu falei, da genesia de nervo, etc. Agora, a tomografia ajuda a planejar a cirurgia, né? Você que é cirurgião, você sabe, né, que a tomografia que realmente você vê o seu sigmoide, como é que o teto está baixo, não está baixo, etc. Né? Então, eu prefiro fazer. Eu já tive casos, por exemplo, de um bulbo jugular deiscente e acima da metade da janela redonda, né? Aí eu fui lá, eu tenho até esse vídeo da cirurgia, eu mostro em congresso. Eu já sabia disso, então eu fiz a tímpano posterior com muito cuidado, abaixei um pouquinho a coisa e coloquei. Ou seja, se eu tivesse essa informação, naquela confiança toda que a gente já adquire, né? Acha que é o melhor cirurgião do mundo, você pega um bulbo da jugular alto, deiscente numa criança de 1 ano de idade, é uma desgraça, né? Então, eu também já peguei um 6 sigmoide extracraniano, né? Você até consegue ver na ressonância, mas tem que prestar muita atenção, né? Na tomografia você vê direitinho o 6 sigmoide extracraniano. Tem 4 casos lá no HC, né, que você pega o 6 sigmoide na incisão da pele. Então, por isso eu também acho importante. Então, eu sempre faço, né? Tá certo? Ok. E outra pergunta, diante da possibilidade de agenesia do nervo auditivo, como proceder com a família, né? Seria, acho que as opções, né, de tratamento para essa criança que ele quer saber. Se for unilateral, né, então você vai entrar no capítulo lá do cross, barra, etc. Agora, se é bilateral, é ABI, né? Tem que fazer o implante de tronco cerebral, pode indicar. Ok. Professor, tem uma pergunta, por favor. Sim, Diego, por favor. Qual geralmente sua prescrição de alta, professor Coelho, para esses pacientes que operam prótese óssea ancorada e implante? Implante coclear, então eu deixo cefalexina 5 dias, tá? Corticoide, uma dose, por exemplo, adulto eu deixo 40 miligramas 5 dias, né? Criança eu deixo meio miligrama por quilo 5 dias, tá? E sintomáticos, né? Novalgina e Dramin, se necessário, no implante coclear. Noxa ancorada, eu deixo cefalexina no pós-operatório e sintomáticos, Novalgina ou Dramin, alguma coisa assim. Tá? Obrigado. Ok. Hoje, eu acho que não tem mais perguntas aqui no chat. Você tem uma live daqui a 40 minutos, né? Da Associação Brasileira de Otorrino. Hoje você está com muita live aí. Então, eu acho que eu vou encerrar para dar tempo de você se preparar para a próxima
próxima live. A gente gostaria de agradecer muito a sua presença, né? A quarentena, ela trouxe, claro, um bocado de coisa ruim, mas trouxe muitas coisas boas. Quer dizer, a gente está numa sessão do nosso serviço com a sua presença, né? Isso não seria possível se a gente não tivesse com esse avanço dessa tecnologia, dessas reuniões aqui que a gente tem feito e tem visto bastante aí pela internet.